Seja bem-vindo ao programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional, também nas suas finanças, nos seus negócios, na sua vida, na sua mente. E olha, hoje pense no poder de multiplicação, mas naquela multiplicação onde você partilha, onde você divide, mas nem por isso você deixa de multiplicar. Você vai ver a trajetória de um homem que, em menos de um ano, está transformando totalmente o mercado imobiliário, já está com o seu negócio em mais de 18, gente, em 18, na verdade, 18 estados, quase 50 cidades. Você vai ver um poder de multiplicação gigante. É um homem maravilhoso, de resultado. É um cara assim que eu tenho prazer de ser amiga, de estar com ele e me conectar, não só pelos resultados que ele tem na vida financeira, nos seus negócios, mas no resultado que ele tem assim, de amigo, de lealdade, de uma pessoa de Deus, uma pessoa bacana. E olha, hoje, você que está aqui, caiu por acaso, meu nome é Andresa Carício, sou autora best-seller do livro Todo Santo Dia, e ó, você vai estar agora junto com Edgar Ueda, esse homem extraordinário, gente, que tem tanto resultado e tanto conhecimento para te entregar hoje. Vai ser assim um show, não é isso, Edgar? Se você estiver na TV, já liga, já faz assim, deixa eu ligar para minha vizinha, para meu parente e tal. E se você estiver no YouTube, você já manda pelo menos para umas 7, 10, 15 pessoas, né? Poder da multiplicação. Exatamente. Olha, a vida é de dar e receber. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Isso é incrível. Isso é lei da semeadura. Eu dou, recebo, é dar, exatamente. receber. E você planta, você colhe. E isso é o poder. E ele vai ensinar Comece tudo isso agora, pra hein? gente. Faça isso agora. Agora, nesse segundo. Adorei! Seja bem-vindo, meu querido. Que satisfação estar com você aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, já te acompanho faz tempo, a gente faz parte de um grande projeto de empreendedorismo junto, que é o Instituto Êxito, onde eu tive a felicidade de ser um dos 35 sócios fundadores há 3 anos atrás. E a vida é assim, né, Andressa? A gente precisa devolver aquilo que nós recebemos. E é incrível isso quando a gente faz com o coração, não com a intenção de obter, mas com a gentileza, a generosidade, a gratidão de retribuir. Na minha vida nada foi fácil, mas tudo que eu consegui, eu tenho essa imensa gratidão de poder retribuir para a sociedade, para o próximo, para o universo. E graças a Deus estou fazendo isso muito bem. Então... E por isso que você prospera tanto. Porque uma das chaves, dos códigos que eu vi muito forte em você é esse coração realmente puro com a contribuição. É muito nítido em você. E o bonito não é que é na falácia, gente, não é no falar, é na ação. Desde que eu me conectei com o Edgar, eu percebi que ele é uma pessoa que ele faz, mas ele não faz tipo para receber em troca, não é por interesse, é porque ele é interessado, é porque de verdade ele quer contribuir. E você pegou a chave, uma das chaves mais poderosas do sucesso, que é a contribuição. Quando eu estive no Tony Robbins, em Las Vegas, não sei se você já esteve com ele, não, mas quando eu estive no Business Mastery, Tony Robbins disse assim, que a maior chave que tem para a prosperidade é uma que a maioria das pessoas elas só tomam posse quando já estão muito ricas, ou já estão muito velhas, ou quando já fizeram tudo, aí vão para a contribuição. E ele falou, não, gente, se você conseguir colocar essa chave hoje no seu coração, contribuição, contribuição, você vai ver a sua vida mudar. E eu vejo você ser um cara assim, de contribuição. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, que é separe a ação com a intenção, em todos os sentidos, né? Se alguém vem te dar um feedback, se alguém vem te dar uma devolutiva, separar a ação com a intenção. Qual é a intenção? E quando a gente tem a intenção de ajudar, de contribuir, tudo muda, né, na nossa vida. E eu falo quanto eu sou generoso no receber. Então o mínimo que eu tenho que ser é generoso no doar. E às vezes fica com essa percepção um pouco equivocada, que primeiro eu recebo para depois eu doar. E na verdade é sempre o contrário, sempre quanto mais doador você for, e doador não é financeiramente não. Sim. É doe o bem, faça... doe seus ouvidos, os ouvidos, seus olhares. Atenção, seja empático, tenha uma compaixão, seja generoso, gentil. Às vezes eu falo bom dia para uma pessoa, ela não responde. É verdade. E eu fico falando que
tão amarga a vida dessa pessoa deve ser, né? E uma coisa tão simples de fazer que não te custa nada, mas infelizmente em alguns lugares que nós passamos ou vivemos, nós percebemos o quanto doente a humanidade está, né? Está E se cabe a tornando. nós tentar mudar. Colocar nossa semente, nossa semente de amor, mesmo Exatamente. que a gente não colha naquele terreno, porque às vezes você vai plantar num lugar, mas não vai ser com aquela pessoa que vai te Sim. entregar, mas vai ser outra, mas você E fez vem, sua parte. e às vezes vem de um outro jeito, às vezes vem em Exatamente. outro momento, mas vem. Bem, Essa exatamente. é a parte essa é a boa. matemática. E eu gosto muito, eu não sei se é cristão, mas eu sou bem cristã. E tem uma matemática de Deus que é assim, a matemática de Deus, ela é diferente da dos homens. Ela é exponencial. Então, assim, você faz, você recebe em dobro. E eu percebo que, não sei se você é cristão, mas você tem atitudes muito prósperas. Sim. E você vê o que aconteceu com você, inclusive, que eu quero até que você compartilhe conosco, aí no ramo imobiliário, com a Nexmob, você está menos de um ano e você já está, assim, numa curva exponencial. Me conta, Edgar, como que foi isso? Como que você conseguiu alavancar? Lógico que você não começou do zero que eu digo assim, você já tinha sua experiência, você já tinha suas virtudes, tudo aí, mas o que você acredita que fez você, em menos de um ano, já estar em 18 estados, quase 50 cidades, trazendo essa licença que ajuda tanto o outro, porque não se trata apenas de você, se trata do outro, isso que é bonito. Bacana. Deixa eu, antes de responder a pergunta, contextualizar. Eu sou empreendedor desde os meus 17 anos. Uau. Então, nós estamos falando aí de 25 anos de empreendedorismo. Não parece, né? Eu pensei que ele tinha 25, gente. Mas eu comecei a trabalhar muito jovem, até por necessidade. Isso não é um vitimismo, é uma realidade. Eu tenho que contar um pouco da minha biografia para que as pessoas entendam que todo mundo tem a oportunidade e a possibilidade de fazer a diferença, né? Eu aprendi que a gente não pode, inclusive está no meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, que a gente não pode mudar o passado, como viemos a esse mundo, a realidade de como foi nos apresentado, mas a gente pode mudar daqui para frente, né? Independente do momento que a pessoa esteja. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade de entregador de leite. A Record, em rede nacional, fez uma entrevista comigo em casa, falando como que um ex-entregador de leite fatura mais de 100 milhões por ano. Então, e às vezes eu também não acredito que eu construí. É difícil de acreditar, porque quando você tem todos os indicadores para dar errado, parece que fica impossível fazer dar certo. Uhum. E acho que em algum momento, até a pessoa mais preparada mentalmente, Andrés, em algum momento ela tem dúvida. É verdade. Em algum momento você para e pensa, será? Isso é um código, é um código, porque as pessoas acreditam que chega aí no sucesso, no topo, não tem mais dúvida, não tem mais desafio. Imagina, pelo contrário, o tempo porque vai ficando mais difícil, porque os projetos que você vai se colocando é que nem joguinho de videogame. Você vai entrando em determinados jogos, em determinados níveis. Vai ficando mais difícil, não mais fácil. Tudo, a competição, as pessoas, o nível, a competência que você tem que ter, as habilidades, a rapidez em errar para já acertar. E olha que interessante, eu quebrei 6 vezes, né? Uau, gente, olha. Então, eu tive vários negócios, eu já tive mais de 13 negócios, alguns eu consegui sair dele e vender, então eu não considero isso como um fracasso, mas eu fracassei 6 vezes. Mas eu sempre tive uma grande certeza de vencer. Então, sempre fui, como o nosso amigo em comum, o Janguier fala, ser obstinado. Eu usava outro nome, né? Eu era apaixonado por ter sucesso. Eu sempre fui muito fiel, e aí vem a fé. Você falou da religião. Eu já fui muito religioso, hoje eu sou muito espiritualizado, muito mesmo, e tenho as minhas crenças, mas uma coisa que eu nunca perdi, Andressa, a fé de vencer. Porque assim, tem duas coisas, né? A esperança de um dia acontecer, a fé de acreditar que vai ser possível, mas também você fazer o que precisa ser feito, né?
Porque também a arte de esperar, ela, a depender do contexto, ela é perigosa. Muito. Né? Então a gente tudo tem que Sim. entender o contexto, né? Tanto que até para você esperar, espere fazendo. Espere fazer. Eu falo com eles, às vezes a pessoa diz assim, ai, mas eu não sei se agora é hora. Então, tudo bem, não sabe, mas espere se habilitando, conhecendo, se estudando, aperfeiçoando, se conectando. conectando. Exatamente, né? Então, eu falo que o sucesso, ele não é Deixa uma coisa rastro. só, e Sim. deixa rastro. Inclusive, eu escrevi com o Janguier Diniz e o José Roberto Marques, O Poder da Modelagem. Nós juntos entrevistamos mais de 500 pessoas. Eu entrevistei Hortência, eu entrevistei atletas, celebridades, mas também alguns milionários, alguns multimilionários. E olha, acredite, o sucesso do passado, a maneira de obter o sucesso no passado e a maneira de obter sucesso hoje, ela é muito semelhante. O que muda é algumas ferramentas e canais que você utiliza para agilizar. Hoje nós estamos falando muito da inteligência digital, que antigamente, há 100 anos atrás, não existia. Sim. Que era tudo mais... Tem um pesquisador americano que chama Norton. Ele identificou que depois da era da internet, depois dos anos 90, o volume de informação ele dobra cada 18 meses. Antigamente ele dobrava a cada 10 anos. Imagina, então, tem uma frase que eu até cito em alguns lugares, que não adianta você ter a resposta se a pergunta já mudou. Então, o que, que a gente tem que... Escreve. Isso é muito forte, porque às vezes, e olha, eu nunca fiz faculdade na minha vida, e não falo que é não para fazer ou para fazer, mas o ponto a gente precisa estudar o tempo todo, a gente precisa se aperfeiçoar o tempo todo, a gente precisa estar em movimento o tempo todo, a gente precisa estar conectando o tempo todo. Então, isso, ele muda a regra. Então, sucesso, para mim, Andrés, ele não é um fator único. Ele é um algoritmo que cada um cria o seu, mas alguns se repete, a resiliência, a persistência, a disciplina, o desenvolvimento, o network, a paciência, a constância. Então, você vê que tem coisas que se repetem. Eu lembro que eu comecei, acho que uns 15 anos atrás, estudar, por exemplo, por que o Rockefeller se tornou o protagonista do petróleo, por que o Andrew Carnegie se tornou protagonista do aço, por que o JP Morgan se tornou o protagonista das finanças, por que o Vanderbilt se tornou o protagonista dos transportes. E se você prestar atenção lá no passado, ou por exemplo, os ricos antigamente, a família Matarazzo, outras grandes famílias que foram os pioneiros no Brasil, a semelhança para chegar ao sucesso, ela é idêntica. Então, o que acontece é que, primeiro, as pessoas não seguem o modelo do começo ao fim. Então, ela começa a seguir o modelo. Ela não tem um CCC, que é começar, continuar e concluir. Exatamente. Começa, às vezes não continua, às vezes até continua, não conclui. E o seu livro ele é fantástico, todo santo dia, a repetição. E olha que interessante, se a pessoa ela procrastina com periodicidade, ela está praticando a repetição, mas a repetição ruim. Então tem gente que pratica comer mal, pratica procrastinar. Até a própria fé. Não é isso, Edgar? Porque pratica olha só, desacreditar. O medo, por exemplo, o medo é uma fé pro lado ruim. Então você fica assim, eu tenho medo que isso aconteça. Você está profetizando, você está tendo fé que vai acontecer aquilo que é ruim. Então, muitas vezes... E está condicionando a mente a pedir mais disso. Pedir mais disso. E acontece tanto que dizem, estudos falam que geralmente aquilo que você teme acontece. Exatamente. E olha que eu comecei a estudar essa coisa da neurociência há algum tempo atrás, né? Eu fiz PNL, eu estudei com o Richard Blander, que é o criador da PNL. Eu fui em Barcelona estudar com ele, fiquei apaixonado por essa questão do estudo da mente, né? Eu, no Japão, onde eu morei 9 anos e meio, eu me tornei diretor de marketing da maior rede de supermercado para estrangeiro no Japão, sem ter formação acadêmica em marketing. Um dia eu ousei... Isso é uma chave que muita gente ousei a pedir emprego e falar assim, eu quero assumir o departamento de marketing. Aí o meu chefe japonês falou, Ueda-san, o que você entende de marketing? Eu falei, tudo. Mas eu falei tudo com tanta firmeza. Adorei! Olha aí, pega aí, já comenta, já compartilha. Por quê? Porque
é a firmeza. Uma das maiores convicção. necessidades. É convicção, Uma das né? maiores necessidades que o ser humano tem é essa da segurança. Você passou segurança, você passou firmeza, você passou credibilidade. Ninguém faz negócio com quem não confia. Sim, e tem que tomar cuidado, porque o corpo fala, a Exatamente. expressão fala, então você precisa ter convicção daquilo que você é. Uma coisa eu sempre tive, né, de saber que eu poderia ser bom em qualquer área. Se eu tivesse muito esforço, dedicação, estudar bastante, praticar bastante, consertar rápido, né? Consertar rápido. Porque o Fazer problema e já não é consertar. errar. Sim. Não. Não, você vai errar, eu erro, O tempo e eu todo, erro muito. muito. Sim, Eu ainda bem, erro né? muito. Quanto mais erra, mais probabilidade de acertar Mas e eu aprender não me permito no mesmo erro. ficar errando no mesmo lugar e não me Exatamente. permito não consertar o erro com velocidade. E Isso não não sou aprender. eu. Exatamente. Não sou eu. É dentro da minha organização. Então eu falo, pessoal, você pode errar, erre rápido e não erre mais no mesmo lugar, porque Perfeito. gera aprendizado, né? E falando da minha empresa, embora eu tive 3 momentos na minha empresa. Eu estou no mercado, eu voltei para o Brasil em 2010, em 2011 eu entrei no mercado imobiliário. E eu comecei no mercado tradicional, eu abri uma imobiliáriazinha de 30 metros quadrados, eu Olha. estava com uma dívida de 300 mil reais, nome sujo no Serasa e no SPC. 2010, gente. Eu fiz na época uma permuta, um escambo para conseguir 3 meses de aluguel na salinha. Eu não tinha dinheiro para pagar o calção, nem pagar o mês de Meu aluguel. Deus. E aí eu entrei, muitas pessoas falavam que eu era aventureiro, né, Sim. para entrar desse jeito, nessas condições, não sabia nada do mercado imobiliário, mas eu também tinha uma certeza que eu já tinha percebido isso há 11 anos atrás, que o mercado imobiliário, ele ainda, eu vou falar aqui, mas interprete bem pelo contexto, ele era uma terra de amadores e quem fizesse com o arroz com feijão bem feito, ia surfar no mercado muito gigante, que você sabe, Sim. que é o mercado imobiliário. E veio um eureka, eu falei assim, aqui eu vou me tornar um grande profissional e vou criar coisas que o mercado não criou. Tem e que tem dor. E olha tem que legal. necessidade. E aí veio uma memória da Olha. rede de supermercado, porque assim, supermercado eu trabalhei 2 anos e meio. Na época eu entrei, tinha 7 supermercados, um restaurante e tinha 33 mil tickets de compra, que é aquela abertura Sim. de caixa que o supermercado avalia isso. Eu fiquei 2 anos e meio, de 7 eu deixei para 13 supermercados, eu quase que dobrei. De um restaurante pulou para 7, eu aumentei Nossa, 7 mil vezes. sim. E aí, de 33 mil Falei que ele clientes, tinha poder de de multiplicação. 33 mil clientes, eu deixei com 88 mil aberturas de caixas. Então, Gente. o que que eu aprendi e apliquei no mercado imobiliário? Supermercado, você precisa vender muito, velocidade, porque Verdade. tem muitos produtos perecíveis, É e isso. você precisa vender em quantidade, porque a lucratividade é pequena. Pequena, Então, o que perfeito. que eu vim para o mercado imobiliário? Vender muito e vender com velocidade. E quando eu entrei, todo mundo achou que eu era louco também. Não, mercado imobiliário é lento, mercado imobiliário é isso, é Já isso. me deu uns 2 por mês no máximo. E tá E ótimo. tá ótimo. E quando eu entrei e comecei a estudar o mercado, eu falei, não, eu vou entrar no mercado vou ser e vou disruptivo. criar um mercado novo, que hoje eu chamo de mercado inexplorado. Eu fui pioneiro em muitas coisas, eu criei muitas coisas, eu sou o maior especialista em turnaround do mercado imobiliário, eu resolvi 42 negócios. Vou te dar um exemplo, empreendimento que não se vendia nada há 13 anos, e no final de semana eu vendi 65% desse empreendimento. Empreendimento que vendia uma unidade por mês, eu passei a vender 120 unidades por Como que é mês. isso? Conta aí pra gente. Tá todo mundo aí no mercado imobiliário doido pra saber como é que é. Então, assim, e aí vem uma dica que eu queria compartilhar, em qualquer nicho de mercado, dá para você fazer mais e melhor. É só ser inconformado, inquieto, entender que existe outros mercados que você pode aprender. Não existe assim, o mercado de 4 rodas não se aplica no mercado imobiliário, o mercado de desenvolvimento não se aplica no... Não. Tudo se aplica aí o que você tem que fazer? Se adaptar ao seu contexto. Sim. Né? E foi o que eu fiz. E dá um exemplo disso aí, que não prosperava um tempão e você chegou lá e conseguiu fazer mais de Então, 60%. o Como que é que foi isso? acontece é que o que eu via muito
é que o pessoal ele fazia muita pesquisa de mercado perguntando para meia dúzia de pessoas. Certo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, que ele Você não... aumentou o público. O que eu fiz? Primeiro, eu faço um bom diagnóstico. Um Eu sou estudo de muito mercado, bom sim. no diagnóstico, a minha leitura. E é importante, né? Um eu médico peco mesmo pelo precisa excesso, fazer, sim. eu peco pelo excesso. Uma resposta para mim, ela pode ser uma resposta que pode ser negativa, que pode ser escassa, que talvez não seja a melhor resposta. Então, eu sou um cara extremamente inconformado e muito detalhista Isso é com bom. isso. Independente da leitura de quem faça a pesquisa, eu faço a minha própria leitura. E aí, depois disso, do diagnóstico, eu faço bom planejamento. Então, vamos lá, o diagnóstico é identificar qual parafuso você deve apertar, porque tem muita gente que sai apertando parafuso aleatoriamente. Perfeito. O planejamento, você vai colocar tudo que você precisa fazer. Então, recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico, precisa estar no... Pode ser papel de pão, pode ser Excel, pode ser Project, pode ser Trello. Mas tem que ter uma Cada estratégia. um Sim, o que eu, tem de ferramenta. Eu sou do papel. Sim. Eu não sou da tecnologia. Eu tenho colaborador da tecnologia. Sim. Eu, Edgar Ueda, sou do papel. Mas eu tenho um planejamento dentro do meu Perfeito. papel. E aí depois, estratégia. O que que é estratégia? Como eu saio do ponto A ao pra ponto chegar, B. sim. Agora, tem muita gente que ele fala, beleza, eu saio do ponto A ao ponto B. Só que existe maneira mais inteligente, mais barata, mais rápida. Só que ele não faz esse exercício. Eu aprendi na Toyota, eu tanto trabalhei em uma das empresas Toyota, como eu estudei na Toyota Enterprise. Eu fiz um curso que chama Business Manner, né, para aprender a mentalidade e o comportamento dos japoneses no Japão. Isso é incrível. E uma das coisas que eu aprendi, existe uma ferramenta lá que chama FEMEA. FMEA, tem na internet. É você colocar no ponto zero todas as possibilidades de erro no futuro. Olha. Você ter mais Você vê previsibilidade. todas as ameaças. Exatamente. E aí o que acontece? Eu faço vários exercícios de planos B. Porque as pessoas falam assim... E vai até perdendo medo, porque daí você vê todas as Você vai, possibilidades. exatamente. Sim. E quando acontecer, Você mentalmente você já é mais está rápido. preparado. Você A já tomada executa. de É decisão, mais rápida. as reações são muito mais E rápidas. você não está sobre forte impacto emocional. Não, porque você já mentalizou. Perfeito. E já você mentalizou na forma tranquila, Na sem forma estar tranquila. passando pelo desafio. Exatamente. Isso é extraordinário. Vocês anotaram, né, gente? Que as pessoas falam assim, mas tem que ser otimismo. Então é separar também. Uma coisa que eu aprendi é a ler a semântica da palavra, né? Isso é importante. Então você fala, tem que ter fé, tem que ter fé. Sim. Tem que ser otimista, tem que ser otimista. Mas você tem que ser muito planejador, você tem que ser muito calculista, você tem que ser realista. Realista, Você tem que isso que eu ser ia falar. crítico, você tem que ser crítico, você tem que pensar, e se não der certo? Sim. Mas você não pode pensar que nem não vai dar Roy, certo. né, do Disney. Tinha ele que era um Exatamente. criativo, mas tinha um irmão Tinha um que era realista, extremamente tinha um crítico, que é a tríade da Disney. Exatamente, É a a tríade de tríade da desenvolvimento. Disney. E tinha o banqueiro, que era exatamente também o que estava ali. Porque, na realidade, o Roy era o executor e o banco era o crítico. Dizer, mas você vai precisar desse dinheiro mesmo e tal. Então, nessa Exatamente. tríade Não é dá que pra você fazer usa. sem dinheiro? Tem que fazer essa pergunta, né? Exatamente, exatamente. E aí, enfim, eu fui aprendendo, adequando, né? E aí, voltando lá, a parte da estratégia, depois eu faço todas as outras partes, que eu uso vários modelos, que alguns já era existente, eu adaptei. Por exemplo, Então, no a cerejinha de digital, bolo. no digital fala muito da fórmula de lançamento, que é aquele Sim, processo do que Érico você represa, Rocha, que você tem o sim. dia D. Nós fazemos isso há 11 anos no offline. O que a gente faz? Cadastro de intenção de compra, eu vou acumulando cadastro para depois eu abrir as vendas. Então fazer você vê uma que escassez, exatamente, escassez, prova social, um Sim. monte de coisa, urgência, mas enfim. Então, e aí em 2021, né, nós estamos em 22, 2021, eu em julho abri a minha licenciadora já com essa filosofia de Que é a Nex que é Mob. a Neximob, ela já existe há quase 3 anos. Então né? já veio antes a Nex Já Mob. veio antes, mas como incorporadora e prestadora de serviço em lançamentos imobiliários. E aí, quando eu criei a licenciadora, onde nós crescemos em menos de um ano... que eles querem entender. Como que seria essa licenciadora? Vamos dizer assim, você falou que está em 18 estados. Para
chegar no estado, o que que acontece, o que que faz para as pessoas se licenciarem, o que que elas vão ter, o que que elas precisam fazer, qual resultado precisam Show dar. de bola. E olha que interessante. De janeiro para cá, porque o mercado imobiliário ele tem uma velocidade diferente do Sim, varejo. Então ele demora mais para vender. O tradicional, o nosso mercado da Neximob, ele é um pouquinho mais lento. Só que em uma transação você pode fazer milhão ou milhões em olha, uma gente, então transação. escuta, todo mundo ansioso Em uma aí. transação, vou dar um exemplo. Eu tenho corretor que ele, numa transação, ele fez 2 milhões e 400. Aí você pegar a história dele que está há 7 anos, ele não tinha feito em 7 anos o que ele Porque ele fez numa fez. E transação. como que é? Vamos lá, eu tenho um Sim. monte de cliente corretor, que eu sou tabelião, você sabe. Então, tudo assistindo aí, doido, fala, entrega o ouro, Tá, conta o tudo, que Edgar. acontece? Nós trabalhamos em alguns nichos, né? Então, vou primeiro falar a linha que fatura milhões. Lançamentos imobiliários. Eu vou te dar um exemplo. Eu fazia de 12 a 14 por ano. Um lançamento me sobra em média de 2%. Né? Se cobra em média de 5 a Sim, 6, mas você paga um monte de gente e sobra 2%. Vamos pegar uma média de um empreendimento de um VGV de 50 milhões. Então, sobraria 1 milhão. sim, Eu fazia de 10 a 12, então é só fazer conta, sim, né? Na verdade, de 12 a 14. Eu faço captação de áreas, não terrenos pequenos. Então, eu pego uma área que sim. eu vejo qual é a vocação dela, por exemplo, de fazer um prédio, um shopping Perfeito. center, um hotel, um Loteamento. condomínio de lotes Sim. e por aí vai. E aí a gente cobra de 1 a 3% do VGV. Então vamos pegar como exemplo ainda, um VGV de 50 milhões, eu posso fazer aí de 500 mil a 1 Sim. milhão e meio. Vamos ficar em 2%, a gente está falando de Certo. 750. Dá para fazer mais de 10 por ano. Mas vamos supor que ele fizesse 3, um a cada 4 meses. Ele vai fazer 2 milhões 250. E a tarefa dele vai ser É só encontrar a área. captar. Captar. Só O captar captar. que você diz é encontrar a área. Prospectar, prospectar. Como É se que fosse nem pegar faz, uma é casa. corretor. Isso. Só que daí vai ser Só que certamente desse mercado desse inexplorado. mercado inexplorado, que é um lote muito grande, Sim. é algo... Não precisa nem ser grande. Às vezes você Não. tem um lote pequeno, sei lá, de 700 metros quadrados que dá para fazer um prédio, ou 1.000 metros que dá para fazer um prédio, né? E olha que interessante, Olha se você pegar qualquer cidade, seja capital, uma metrópole ou interior, você vai ver que 99% das imobiliárias e corretores trabalham no mercado antigo tradicional. Quantos você conhece que faz o que eu estou te falando? É quase ninguém. Por isso que nós criamos o mercado que nós denominamos, classificamos como mercado inexplorado. Vamos falar da terceira coisa. Eu sou estruturador de negócios, que é o Master Developer. Então eu pego, por exemplo, uma área que você tem, Esse já é um segundo negócio. Terceiro. Né? Então, lançamentos, captação de áreas, que é o land bank, isso. e validação e concepção de negócios. Aí, só para finalizar a captação de área, para ver se eles entenderam. Vamos dizer, o corretor está aqui, ele captou a área. Aí vai passar por tudo? Uma escritura de compra e venda? Não, ainda não. É isso que eu precisava entender. Primeiro ele vai captar a área, a gente tem um checklist, ele Certo. preenche esse checklist. Aí a gente vai fazer um estudo prévio, que é um estudo de massa, para entender se tem viabilidade. E quem vai fazer a construção desse shopping? Como é que vai ser? Aí é uma outra ponta. Aí é a Certo. ponta da construtora, incorporadora ou loteadora ou investidor. Sim. Então tem essas denominações. Mas o corretor, na hora que ele vai fazer essa prospecção, ele já precisa saber se aquilo ali é para isso, aquilo, se é para um loteamento, se Então, é... aí é que está a vantagem. É isso que eu preciso entender. 99% não sabe. Quando que ele vai saber? Porque nós temos esse know-how. E por isso da licenciadora. Uma das nossas obrigações e estratégia é fazer essa transferência de know-how para ele. Então ele vai aprender o que captar. É bem Depois, diferente, como, é legal. E ele vai ter como um valida- curso disso, Maia? Não, ele tem, por exemplo, nós temos mentorias semanais, nós temos a maior universidade corporativa do mercado imobiliário é a nossa. Para você ter uma ideia, hoje do grupo Connect Imob, que é da OLX, que é a Connect Academy, eles têm 187 horas. Eu tenho mais de 350 horas na minha plataforma. Nossa. Né? Hoje nós somos a maior.
E hoje, por exemplo, essa plataforma cobra em média de R$ 187 por mês. Aqui ele não paga nada. Então ele teria um investimento muito grande lá e aqui ele não teria nada. Mentoria minha, hoje eu não faço mais, mas quando eu fazia eu cobrava 450 mil por 6 meses. Ele não paga nada. Sim, Ele semanalmente já vai ele lá tem a mentoria. assistir, A sim. cada 4 meses nós temos um encontro de 4 dias de imersão, que ele vai aprender comigo e com alguns especialistas. E a gente tem tecnologia, a gente tem CRM, a gente tem BI, a gente tem hoje, por exemplo, a Neximob, ela tem um crowdfunding que eu posso captar até 10 milhões na internet de investimento para empreendimento, regularizado pela CVM. Nós abrimos agora um banco digital, que é uma espécie de uma pagadoria, que eu posso fazer antecipação. O corretor, antigamente, ele não vendia um imóvel com a entrada parcelada, porque ele ia receber parcelado. Hoje eu posso fazer a antecipação para ele. Então, eu virei um banco digital para o mercado imobiliário. Isso é extraordinário. Nós temos hoje... Você vê, super inovador tudo, né, que você vai trazendo. Eu investi agora, acabei de investir 50% numa empresa e nós criamos a primeira inteligência financeira, de crédito financeiro para o comprador final. Então, eu vou dar um exemplo. O cara, tem muita gente que quando ele vai bater no banco, ele tem duas dificuldades. Uma que o score dele está baixo, e com o score baixo, o que acontece? Ou ele consegue menos percentual para o financiamento e a taxa de juros é alta. Essa é uma dor. A segunda dor que ele compra aqui na planta, às vezes o repasse no banco pode demorar 2 anos, que é o período da construção, e aqui ele faz uma besteirinha e aí o score dele cai ou o nome dele suja. Eu tenho um sistema de acompanhamento para que ele não faça essa besteirinha. Ninguém tem. Pode ser que no futuro, não sei que momento que ele vai estar assistindo esse vídeo, já tem alguns. Mas hoje, no momento zero, nós fomos pioneiros em criar isso. Então, Deus, que extraordinário. E tem algumas outras inteligências, né? A gente está agora criando um roadmap, que é um fundo para ir para a Bolsa agora nos próximos 2 anos. Então, se a gente tem o segundo maior evento presencial do país, né? E é tudo de capacitação, esse tudo evento de capacitação, também, porque esse evento ele capacita, mas ele motiva, ele inspira, ele conecta, ele prospecta novos negócios. Então, o que a gente criou, resumindo? Um sistema, um hub de geração de negócio. Então, eu falo assim... Várias pontas. Que se hoje a licença, o contrato, por regra, franquia e licença, ele tem um período que a empresa, o cliente, pode renovar. Seria 5 anos, né? 5 anos. Ele paga quanto por essa licença? Aí a gente tem que consultar a gente, porque eu estou sempre mexendo no preço. Eu não sei que momento que ele vai ver. Mas eu tenho micro licença hoje, que é Expert, que hoje custa R$ 23.000. Mas eu tenho a Prêmio, que custa R$ 62.000, e aí vai depender. Só que assim, vamos lá. Ele pagou R$ 62.000. No negócio pior que ele fizer, ele vai ter um lucro de 450 mil. Olha, então, assim, eu falo que um negócio se paga quase 10 vezes, a depender mais de 20 vezes o negócio que ele fez. Então, se ele seguir fiel ao nosso método, o que ele vai construir em 5 anos, eu tenho total certeza que ele não construiu e talvez não vai construir em toda a vida dele. Porque o meu primeiro negócio, que eu estava no primeiro ano de mercado, no primeiro negócio, há quase 10 anos atrás, eu fiz 1,5 milhão de comissão. E aí eu falei, opa, tem um espaço aqui diferente. Porque, e é uma verdade, né? Se você conseguiu fazer uma vez, se alguém conseguiu fazer uma vez, pode ser que seja acaso, não é nem sorte, acaso. Mas quando você faz duas vezes, já não é. Aí você tem que colocar dentro aí de você um tem sistema, método. exatamente. Aí, claro, você melhora o seu método, você tem que escalar o seu método, e por aí vai. E foi o que eu fiz ao longo desses 11 anos no mercado imobiliário. E a gente a gente fala que nós não somos uma empresa imobiliária. Nós somos uma empresa de inteligência que atua no ramo imobiliário. O que a pessoa, ela não prospera, falta muitas das vezes conhecimento e execução. E a gente vê isso com o que você está trazendo. Quanta coisa no mercado imobiliário, mas que é inexplorado. E daí você percebe um gap, uma falta, você vai naquela dor
e você vai ajudando tanta gente. E você estava conversando sobre essa inteligência. Queria entender mais, como que é essa inteligência toda? Olha, vou mostrar uma das linhas, que eu Tá. falei 3 para você, vou citar a quarta, que eu uso muito a minha inteligência e que qualquer um pode fazer. Porque às vezes, Andressa, a pessoa fala, mas é porque o cara já está há 11 anos no mercado, porque o cara tem Sempre vai dar uma dinheiro, desculpa, né? Você vai dar uma E desculpa. também sempre para ele é mais fácil, né? Sim. Mas você sabe da minha história, eu já contei parte dela aqui. Meu primeiro negócio foi um empreendimento de 17 milhões que eu fiz como incorporador, que é a quarta linha de negócios, e eu não tinha 10 mil reais para gastar com taxas e emolumentos na prefeitura. Olha, lá no cartório. Não E aí, cartório, prefeitura. E aí, aí dá para fazer? Quem E que aí? aqui pensa, Dá, né? gente. Eu vou fazer um negócio de 17 milhões sem tirar um real do bolso? E eu fiz. E aí, olha que interessante. O que você precisa ter? Conhecimento. Você falou 2 e eu acrescentaria uma. Conhecimento, ação, que é a atitude, né? Iniciativa, produtividade. E um terceiro elemento, network. É verdade. Porque o network não é que tem que ter, mas ele é um acelerador, ele é um Acelerador. facilitador. Sim. Então, quando você tem, tudo fica mais fácil. E até tem uma teoria que muita gente já conhece, que é a teoria dos 6 graus de separação. Você não precisa conhecer diretamente a Maria, pessoa. o João e o Pedro. Alguém conhece. Sim. E você vai por camadas, você vai por etapas e você chega lá. E aí, às vezes, é a falta de resiliência, porque o primeiro não ele abandona. É É a verdade. falta de persistência, porque o cara é imediatista. Medo de rejeição. Né? Ah, Medo de não, rejeição. não quer, Meu sim. irmão, aí eu tenho uma frase que eu falo, uma das Fala minhas pra gente. palavras é o seguinte: quantos nãos cabe em um sim? Olha, eu não vou falar até Adoro. palavrão aqui porque eu estou num ambiente muito bom, gostoso, mas às vezes eu solto um, É né, verdade. um pi lá, né? Cara, para com isso. Sim. Vai receber não Se pra limita, caramba. vai, até Andressa. receber Vai um receber sim, vai não. receber A gente muito recebe não. não da família, Sim, a gente de recebe todo não de quem a mundo. gente ama. Imagina Sim. de quem não é. De quem não, né? De quem você nem conhece direito. Exatamente. Exatamente. E aí eu sempre tive isso na minha cabeça. Tá, é um não agora, porque veja bem, o não, ele pode ser uma coisa permanente na sua vida ou ele pode ser um evento. Na minha vida sempre foi um evento. Porque Então você ele era um decidiu momento. que fosse evento. Ele era um momento. Sim. Então assim, se eu levasse 10, não, eu estava batendo na porta. Mas cara, eu já chorei. Quando eu fui Sim. para o Japão, não tinha dinheiro para passaporte, não tinha dinheiro para passagem. Eu separei da minha mãe, que foi minha mãe e meu pai, que eu fui conhecer meu pai com 18 anos. Minha mãe era tudo para mim. Eu chorava todos os dias. Olha. E vai falar, eu queria voltar todos os dias. Sim. Mas a minha vontade de vencer era muito maior É do isso. que a dor Essa daquele é a momento. chave. E eu A aprendi, vontade de vencer tem que ser maior. eu aprendi a separar dor e sofrimento. Isso é Porque veja forte. bem, a dor também ela é evento e ela é momentânea. O sofrimento a gente pode escolher sofrer com É aquilo. verdade. Então eu não me permitia sofrer por aquilo. Então eu chorava. Eu até em um dos meus TEDx que eu fiz, Sim. eu coloquei a estratégia do dia seguinte. Como O é que que é a é? estratégia do dia seguinte? É o seguinte, e ela serve para os dois lados. Se hoje o seu dia foi ruim, se tudo deu errado, você vai dormir e no outro dia é um outro dia. Você tem que apagar o que aconteceu Adoro. ontem. Você tem que zerar o dia de ontem. Sim. E pensar com a mesma perspectiva e com uma Positiva, motivação uma diferente. motivação diferente, né? verdade. Agora, ao Gostei. contrário, também ela é importante, que é, se tudo deu certo nesse dia, você prosperou muito, vendeu pra caramba, não desacelere, porque o outro dia é um outro dia. Uau, E tem muita que chave gente que poderosa. sobe no pódio, mas ele comemora tanto que ele esquece de incomoda. treinar de novo, Sim. ele esquece de voltar em campo de novo, e aí é perigoso. Porque o pódio, para ninguém, é permanente. O Forma- Guinness até do porque tem um outro lá embaixo já... buscando. Sim. O livro, o Guinness Book, ele é perfeito Verdade. para isso. É. Você não vê a pessoa ela ficando 20 anos Sim, ali. não. Sempre tem alguém que está tomando lugar. Então, a incorporação, que é a nossa quarta linha de negócio, nós temos uma grande vantagem competitiva do mercado e um grande diferencial, que nós fazemos incorporação de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões, de 500 milhões, de 1 bi, sem tirar R$ 1 do meu bolso. Ó, Eu isso aí, faço conta, o chamado fala sobre Other isso. People Money. Assim, tem um dinheiro disponível lá fora. Você só tem que saber onde acessar
e como persuadir para que ele coloque o dinheiro. Sim. E persuasão, pessoal, claro que acho que todo mundo já sabe o que é isso, mas ele não é manipulação, ele não é enganar. O dinheiro existe e vai ser colocado, aplicado em algum E a lugar. pessoa quer, Você só tem que ela quer convencer investir. ele a colocar no Sim, seu projeto. Sim. Né? Porque o dinheiro parado ele é ruim, o dinheiro ele Sim. precisa circular. Perfeito. Então, o investidor, ele quer o dinheiro circulando, onde ele vai ter melhores rentabilidades. Então, aqui com a Neximob, a gente ensina ele a prospectar a área, ensina ele a criar o projeto, validar e conceber o projeto, ensina ele a vender, fazer o lançamento e vender rápido, ensina ele a estruturar toda essa operação, ele fica com uma participação em um projeto, ele pode se aposentar. Nossa, Vamos olha, pensar um gente. projeto de 50 milhões. A depender da tipologia, ele pode fazer 25 milhões. Com 25 milhões, olha, vamos pegar aqui a 10%, uma aplicação Sim. ruim, ele vai te dar 2,5 milhões por ano de renda passiva. Dá para viver bem com 2,5 milhões por Dá, ano hein, gente? com renda passiva. Sim. Então, é um grande É um mundo mercado. de possibilidades. Eu posso garantir que você talvez conte no dedo quem faz como a gente faz, né? E então isso é uma grande oportunidade. Isso chama inteligência. Porque se tem gente que faz com o dinheiro dele e tem gente que faz do outro, e é menos risco e mais barato fazer aqui, por que eu faço aqui? Se tem alguém que consegue vender em um final de semana 100% um empreendimento e o outro consegue em 3 anos, eu acho que aqui é mais inteligente. Porque produto bom é produto vendido. Fora que a taxa interna de retorno dele, a TIR, muda, o ROI muda, Tudo. menos exposição de caixa, menos risco, dinheiro na linha do tempo muda, a oportunidade de estar com 50 milhões no bolso muda, que você pode aproveitar mais oportunidades. Isso eu chamo inteligência. E o bom disso é que a pessoa, pelo que eu estou entendendo, ela não precisa ter formação, ela só precisa ter vontade. E, lógico, se colocar nos ambientes onde tem um network, porque Sim. é importante. Mas a gente ensina tudo. Você ensina. Ele tem que ter habilidade de aprendizado todos os meus treinamentos, Sim. eu acho que 30% dele é técnico, 70% é mentalidade e comportamento. Porque, veja bem, tem gente que tecnicamente sabe mais do que eu. Você já assistiu o filme de Steve Jobs? Sim, sim. Os dois dele? Acho que sim. Tá. No Netflix tem os dois? Eu não sei se tá na Netflix. Eu sei que eu assisti um no cinema e eu acho que outro no Netflix, salvo engano. Mas olha, pessoal, assista porque, querendo ou não, o cara é uma lenda, né? Sim, sim. Tem algumas passagens que não são tão positivas assim, mas a gente sempre tem que extrair o lado bom, né? Eu falo resultado, do resultado. Na morte dele, ele conseguiu, o primeiro empreendedor que deixou esse mundo a juntar filas de quarteirões dentro da loja dele para entregar uma flor. Eu acho que esse cara deixou legado. Sim. Ninguém faz isso. Sim. Faz isso por uma santidade, uma celebridade, mas um empreendedor que também era uma celebridade, né? Enfim. E tem uma passagem dele que o programador, que era aquele cara exímio, inteligente, o Woz, se eu não me engano, ele fala assim, Steve, cara, eu ainda não consegui entender por que as pessoas te chamam de gênio. Porque você não sabe programar. Você não sabe, você não é um design, você não sabe desenhar nada, você não sabe bater a porra do martelo em um prego. E como que as pessoas te chamam de um gênio? Aí ele olhou assim pro Oz, aí ele falou assim pro Oz e falou assim, Oz, eu esperava que ele ia xingar o Oz, né? Eu falei assim, Oz, você tem toda a razão. Só que eu tenho uma habilidade, eu sei tocar a orquestra. É, isso que eu ia falar. Então, o que eu aprendi é que assim, você não precisa ser bom em tudo. Eu não preciso ser um engenheiro, eu não preciso ser um arquiteto. Eu preciso ter a habilidade de saber contratar um bom engenheiro, de saber fazer com que ele entregue a sua performance e que tenha alta performance. Eu tenho um livro do mercado imobiliário que chama O Poder do Método, que eu falo muito do profissional nexialista. Então, o profissional nexialista é como se fosse
fosse um técnico de futebol. Por que você tem um técnico que ele tem um melhor resultado do que o outro? Porque ele sabe selecionar um jogador, ele sabe colocar na posição certa e ele sabe explorar o melhor potencial daquele jogador. Então veja bem, não é só recrutar um bom jogador. É você colocar ele no lugar certo. Mas também não é só colocar ele no lugar certo. É você fazer com que ele performe-se o tempo todo. Porque veja bem, às vezes ele é muito bom, mas falta motivação. Às vezes um cara é muito motivado, mas falta competência. Às vezes o cara tem competência, é motivado, mas falta mentalidade. É verdade. É aquela teoria, né? Ele tem a faca e o queijo, mas ele tem pouco apetite. Então ele sempre vai pegar um pedacinho. Você sabe que, infelizmente, tem gente que se contenta com pouco e ele entra na zona de segurança que muito chama zona de conforto. O conforto nada mais é, ele se sente seguro naquele lugar e por isso que ele fica. Né? Ele não está buscando conforto, ele está buscando segurança. Agora, a gente precisa mostrar para ele que dá para ele comer mais. E que ele pode comer mais. E que está tudo certo. Né? Então, é isso. Eu aprendi uma coisa no Japão que eu uso para tudo. Se você atende duas pessoas do mesmo jeito, uma se atende mal. Isso porque eu e você, por mais que a gente tenha aspirações iguais, mas os comportamentos, ou atitude, ou gosto, ele muda. E não só atender. Se você estimula os seus funcionários do mesmo jeito, um é estimulado, outro não. Porque a grande massa, ela tem um estímulo, pode ser financeiro, pode ser por construir alguma coisa diferente, mas às vezes tem um ou dois ou uma meia dúzia que o estímulo dele é totalmente diferente. Os valores mudam, né? Cada pessoa tem os seus valores. Que extraordinário. E essa pessoa que a gente está falando, eu tenho certeza que está todo mundo aí assistindo, dizendo assim, eu quero, aonde que entra? Vai lá no seu site, como que funciona para a pessoa se licenciar? Por exemplo, vamos dizer assim que eu estou no estado. Vamos dar um exemplo de um estado que não tem ainda. Olha, não estamos no Amapá ainda. Pronto. Vamos dizer uma pessoa que está lá no Amapá e diz, eu queria que viesse para cá. Como que a pessoa faz? Mas olha, legal, não é só Amapá. Você pode estar em São Paulo, você pode estar em Minas, que nós estamos licenciando ainda, tá? Hoje nós temos o nosso site, que é a Neximob, Nex de N-E-X e mob de imobiliário.com.br. E nós temos as minhas redes sociais, né? Que eu tanto a Neximob como Edgar Uedo Oficial. É só entrar em contato lá, deixar seu telefone. No próprio site tem uma aba lá, uma coluna que você está escrito Seja Licenciado. Você preenche uma ficha de formulário e a nossa equipe entra em contato. Para quem que é a licença? Porque é muito importante. Falar, isso é importante. A licença e não é um papo de, nossa, parece que é bonito ou não, ou romântico, né? Sim. Ele não é para quem está na zona de conforto mesmo. Sim. Porque você vai ter que se desafiar. Vai ter que se desafiar. Então, quem já está contente e feliz, fica onde você está, mas é para quem quer construir legado, para quem quer fazer muito dinheiro, fazer muito dinheiro. E assim, uma coisa que eu aprendi, o dinheiro ele é tão bom para mim, que hoje, se eu tenho alguma pessoa enferma dentro da minha família, hoje eu tenho condição de ajudar. Antes eu não tinha. E eu ficava extremamente frustrado. Você tem a obrigatoriedade de ajudar? Não. Mas se você tem um recurso, já muda. Você pode, né? Hoje, assim como o Instituto Êxito, esse ano eu estou abrindo o Instituto PET, que eu sou apaixonado e amante da causa PET. Eu tenho meu cachorrinho também. Então, assim, eu hoje... O dinheiro me permite, 100% dos meus livros, eu compro livros e dou. Antigamente, o cara me atendia bem, eu dava uma caixinha. Hoje eu dou um livro. Agora você dá um livro, porque a instrução é conhecimento. Porque se eu dar R$50, se eu der R$50, eu posso melhorar a vida dele naquele momento. Mas pode ser que no dia seguinte ou no mês seguinte ele esteja do mesmo jeito. E se ele for muito atencioso na sua leitura e muito convicto no que ele aprendeu e praticar, ele pode mudar a história de vida dele. Verdade. E eu aprendi uma coisa que eu cito muito nas minhas redes sociais, que legado não é o que nós deixamos para as pessoas, é o que nós deixamos nas pessoas. Porque isso é perpetuado. É verdade. O dinheiro ele é esquecido. Inclusive o que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, etc. Uma hora ele é gastado, ele é torrado, ele é utilizado e é feito para isso, mas ele é esquecido. A transformação que eu faço para os meus familiares, para os meus amigos ou para a comunidade,
isso é perpetuado. É verdade, o que você deixa dentro da pessoa. É tão gostoso quando a gente está junto com alguém e a gente diz assim, nossa, foi um momento tão especial. Eu aprendi isso, eu vivi isso. E a energia, né? E energia. E a gente gosta daquelas pessoas que faz a gente crescer, que faz a gente se sentir melhor. É tão ruim quando a gente comunga com alguém que a gente sai e diz assim, nossa, saí pesado, saí triste. E você não, você tem esse poder de vir trazendo luz, trazendo possibilidade, trazendo esperança, dizendo assim, não, ó, não tá bem, mas tem como ficar bem, tem essa possibilidade, vem aqui, você também consegue, não é porque hoje não tá dando certo que não vai dar, precisa de esforço, precisa querer sair da zona do conforto, mas tem um caminho. Sim, tem um caminho, tem um método, essa é a maneira mais inteligente, se você seguir fielmente, olha que interessante, as grandes invenções foram inventadas a partir de uma invenção já criada, algo que já foi, que já existia, e que não tem nenhum problema e não tem nada de você pegar um método de alguém que que fez você é inteligente, exatamente, e que no futuro você vai construir o seu sucesso, você vai construir a sua riqueza, e aí o que vai acontecer? Em cima disso, você aperfeiçoou. Você traz aquilo que você falou, velocidade. E no futuro, ele vai ser o método. Sim. O negócio dele vai ser o método. Sim. E que muitos aprenderão o que ele fez. Então, seja inteligente, seja perspicaz e aprenda com quem chegou já, que esse é o melhor caminho, né? Ó, gente, vocês amaram, né? Você viu que a entrevista foi indo. Eu queria agradecer a você, Edgar Ueda. Nossa, foi uma bênção. Se você surgiu agora na TV ou se você está agora no YouTube, aqui você está no programa Todo Santo Dia, meu nome é Andresa Carício, sou a mulher da consistência do Todo Santo Dia. Hoje eu trouxe um homem também do Todo Santo Dia, um homem de resultado, um homem que está fazendo um trabalho lindo no ramo imobiliário, mas que agrega não só no ramo imobiliário, traz uma inteligência por detrás disso tudo, para que todos possam prosperar. Acompanhe o trabalho do Edgar Ueda, tá lá, ó, na internet, Edgar Ueda Oficial, vai depois na plataforma dele, Nex, NEX, Nexa Mob, de imobiliária. Você tem várias oportunidades, mesmo que hoje você diga assim, nossa, mas eu ainda não tenho faculdade, eu não tenho isso. Não coloca empecilho. Você tem possibilidade, sim, de fazer algo novo diante daquilo que você tem. Se você foi tocado no coração e você acredita que você tem energia, força, vai lá, procura ver como que é esse trabalho, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para você navegar. E o melhor de tudo, num oceano que ainda está um oceano azul. Era isso que eu ia falar, inexplorado. E eu queria deixar três mensagens finais. A primeira é, se você atua no mercado imobiliário, mas quer atuar no oceano azul, inexplorado, e multiplicar, ou fazer o seu primeiro milhão ou ganhar milhões, entre em contato conosco. A segunda é agradecer você. Você é além de ser uma pessoa de luz, você é uma pessoa que tem uma energia incrível. Eu estou aqui, como que fala, exalando energia positiva, né? Esse bate-papo faz com que a gente também saia mais motivado, saia mais inspirado através do que você vem feito e saia mais provocado. Então, eu estou saindo daqui motivado, inspirado e provocado. E é isso que, às vezes, no meio do caminho, a gente fala, será que eu ainda devo fazer isso? Então, são esses momentos, essas pílulas, que faz a gente entender que, olha, continue fazendo o que você está fazendo. E, por fim, eu queria dar a minha definição de sucesso, que cada um tem a sua parametrização, o que é sucesso. Então, para mim, sucesso não é ganhar mais dinheiro, sucesso não é construir mais negócios, sucesso é a cada dia que eu me torno uma pessoa melhor. Para mim, eu me considero uma pessoa muito mais bem-sucedida e eu venho fazendo isso constantemente. Né? Nossa, então, que lindo, né? Eu tenho esse conceito de sucesso muito parecido. Para mim, sucesso é nós estarmos nos sentindo bem de acordo com aquilo que está nos acontecendo, mesmo que não seja o melhor dos mundos, mas você estando, aprendendo, evoluindo, crescendo, isso é sucesso. Porque às vezes a pessoa pensa que sucesso é sempre estar colhendo, estar na lua crescente. Não, gente, se existem 4 fases, cada fase está te levando para um novo nível. Sim. Então tem a fase da lua minguante, onde eu vou ficar quietinha, onde eu vou querer me resgatar, mas para quê? Para ir para uma lua nova. E depois eu vou para uma lua crescente, eu vou para uma lua cheia. E o tempo inteiro nós estamos nos renovando. Exatamente, e isso faz parte da vida. E que
todas as fases. No mercado imobiliário a gente usa isso Sim. também. Tem 4 fases, olha, parece que Olha 4 aí, é o número, é. que é a crise, a retomada, a superdemanda e a superoferta. E aí você tem que aproveitar cada fase. Verdade. Porque ou a fase é de aprendizado, ou a fase é de reestruturação, ou a fase é de colheita, ou a fase é de Perfeito. super colheita, Olha né? que E a lindo. gente tem que aproveitar toda a fase. E Com perceber que fase conhecimento, tá. exatamente. É. E aproveitar, E né? aproveitar. Uau! Foi um show, né, gente? Uma salva de palmas. Obrigada, querido. Então, olha, se você tá aqui pela primeira vez, depois vai lá no meu Instagram também, Andresa Carício Oficial. Faço live diária 7h31 da manhã. Vem. Depois vai lá no Edgar Ueda Oficial, vai no Nextmob. Eu tenho certeza que depois desse programa, a sua vida não vai ser mais a mesma. É isso, Edgar? Já mudou, né? Já mudou. Amém. Beijo. Beijo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.